Boa tarde, pessoal. Estamos no ar com mais um Conexão TFPR, nessa terça-feira, dia 31 de maio de 2022. Eu sou a professora doutora Teodora Pinheiro Figueroa, do Departamento de Matemática da UTFPR, Campus Pato Branco. E este é um programa semanal produzido pela Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional da UTFPR. Toda terça-feira, às 14 horas, o Conexão TFPR pede licença para entrar no seu espaço de estudo ou trabalho e discutir temas ligados ao ensino de graduação. As transmissões ocorrem simultaneamente no canal da UTFPR, no YouTube e no Facebook. Inscreva-se neste canal, ative as notificações e siga a UTFPR nas outras redes sociais. Os links estão na descrição deste vídeo. É uma forma rápida e prática de você acompanhar tudo o que acontece na nossa universidade. Na transmissão de hoje, será abordado o tema O ensino de matemática no princípio do desenho universal. A descrição dos nossos vídeos sempre contém informações importantes para as lives. Se você ainda não realizou a sua inscrição no evento, lembramos que o link está disponível na descrição deste vídeo, o que garante o seu certificado de participação. Lá você também encontra um formulário de avaliação que nos ajuda a melhorar esta iniciativa. Como vocês já sabem, o Conexão TFPR está nas redes sociais. Temos Telegram, Instagram e Facebook. Em todas essas redes, você nos encontra como Conexão TFPR, sem acento. Lá você pode sempre enviar perguntas antecipadamente e interagir com o nosso conteúdo. Não deixe de participar da nossa live por meio do chat ao vivo. Todas as nossas lives contam com o importante trabalho do Comitê Permanente de Apoio à Gestão na Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de Sinais, Língua Portuguesa, com Libras. Hoje, representado pelos servidores Tiago, da UTFPR Campus 2 Vizinhos, e Janaína, da UTFPR Campus Pato Branco. Antes de prosseguir, vamos à audiodescrição. Eu, Teodora, sou mulher branca, cabelo castanho e visto um blazer laranja e uma regata florida. Ao meu fundo, há uma parede com vários quadros e um móvel de madeira com alguns objetos decorativos. Ao meu lado, temos o Tiago, tradutor e intérprete de Libras, que é homem, branco, cabelo preto e está com uma blusa preta. Na sequência, teremos a tradutora e intérprete de Libras, Janaína, que é mulher branca, cabelo vermelho, e está também com uma blusa preta. Na parte superior do vídeo, temos os logos da UTFPR, do YouTube, do Facebook e do evento. Antes de apresentarmos os convidados desta live, apresentarei o GICES. Isso. O GICES, ele é um grupo para a inclusão de cegos no ensino superior. E surgiu da necessidade de discutir sobre a inclusão de cegos nas universidades, no sentido de trazer reflexões e contribuições no que diz respeito à prática pedagógica dos professores, para que, de fato, ocorra a inclusão durante o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. E, assim, oportunizar um ensino inclusivo, igualitário, onde todos tenham assegurado o direito de aprender. O GICE se refere a um projeto de extensão em equipe da UTFPR Campus Pato Branco,
que tem como objetivo compartilhar informações sobre experiências de professores e pesquisadores nessa temática de inclusão de alunos cegos nos cursos de matemática, física e engenharia. E também compartilhar experiências de profissionais cegos atuantes no mercado de trabalho nestas áreas. Fazem parte da equipe do GISES eu, professora doutora Teodora Pinheiro Figueroa, do Departamento de Matemática, como eu já falei, da UTFPR Campus Pato Branco, e sou coordenadora do GIS. A professora doutora Rúbia Elisa de Oliveira Schutz Ascari, do Departamento de Informática, da UTFPR Campus Pato Branco, vice-coordenadora do GIS. A professora doutora Eliane de Bortoli Fávaro, do Departamento de Informática da UTFPR Campus Pato Branco, e a professora Mirélia Flauzínio Vogel, coordenadora do NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UTFPR Campus Pato Branco. O GISES também está nas redes sociais. Nós temos a página do Facebook, que contém várias informações. Então, acessem a página do GISES no Facebook, curtam a página, compartilhem as informações e também estamos no YouTube. Temos um canal, então se inscrevam no nosso canal para que vocês também recebam as notificações dos nossos eventos. Muito obrigada. E agora, nesse momento, eu quero convidar a professora Mirélia para fazer parte dessa live. A professora, seja bem-vinda, professora Mirélia. A professora Mirélia é mestre em Educação e Linguagem, especialização em Educação Especial e Letras e graduação em Letras. Ela é professora do Magistério Superior na UTFPR Campus Pato Branco, onde atua há 12 anos na coordenação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. A fala é sua, professora. Obrigada, Teodora. Então, primeiramente, nós queremos, em nome do NAI-PB, agradecer a participação de todos, né? Todos que estão aqui presentes. Então, eu sou a professora Mirélia, coordenadora do NAI, sou mulher, sou de pele parda, tenho cabelos cacheados, no tom avermelhado, estou usando óculos brancos, e atrás de mim eu tenho ali algumas fotos expostas, e assim também como nicho com alguns livros distribuídos também. Então, muito bem, gente, o NAI é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, né? Esse núcleo, dentro dos campi da UTFPR, tem por finalidade gerir, né, as questões relativas à acessibilidade e à inclusão dos alunos com deficiência, que cada vez mais tem se tornado significativo na nossa instituição. O NAI, ele se espelha em cada campi da UTFPR e nós nos organizamos, né, por meio de uma comissão central. No Campo Pato Branco, o NAI ele está ligado ao NUAP, o Núcleo de Assistência Estudantil, e a equipe multidisciplinar do NAP atua como membro também do NAI, realizando também esse apoio aos alunos com deficiência. Hoje, como membros do NAI, nós temos professores, né, que têm empatia com essa questão da inclusão. Nós temos a equipe técnica, psicóloga do NUAP, pedagoga. Temos também fazer como parte como membro do NAI, a intérprete de Libras, temos a professora surda e temos também aluno e vários professores de várias áreas que atuam conosco, nos ajudando nessa rede de apoio, né? Bem necessário para o nosso trabalho.
e nós estamos na coordenação e, junto conosco, atuando na coordenação, nós temos a vice-coordenadora, a técnica administrativa, Elane de Freitas, né, que é o nosso grande apoio aí também nesse trabalho, no dia a dia, de acolhimento aos alunos. Então, muito bem. Então, cabe ao NAI acolher os alunos com deficiência, não só acolher, mas também apoiá-lo em suas demandas, tornando o processo acadêmico, como a Teodora já falou, cada vez mais igualitário, e também o nosso desafio é que esse aluno com deficiência ele possa ter um desenvolvimento acadêmico de forma bem eficaz e que ele permaneça na universidade. A permanência dos nossos alunos deficientes é muito importante. E para que isso aconteça, nós estamos com o NAI, mas a gente acredita que a questão, né, esse desafio de contribuir, de apoiar os alunos deficientes, vai além do NAI, né? Ele pertence a toda a comunidade acadêmica. E assim, né, criando rede de apoios, como hoje nós temos o GICE e temos outro projeto, a gente vai observando cada vez mais que o desafio é grande, mas é uma missão possível, né? É possível. Então, nós agradecemos por essa oportunidade, agradecemos ao GICES, né, que está aqui na linha de frente dessa live, agradecemos ao nosso palestrante, muito importante a presença do professor Rubens aqui hoje, com toda a sua experiência, né, inclusive como criador, né, de um recurso aí pedagógico hoje muito importante no dia a dia da aprendizagem do aluno com deficiência visual. Então, agradecemos a todos e que tenhamos um bom trabalho. Isso, obrigada, professora. E enfatizando, né, que o GICES, toda a equipe do GICES faz parte do NAI, né, do Campus Pato Branco. Isso. Então, dando seguimento a este evento, vamos conversar sobre recursos e metodologias que possibilitem o estudante atingir o máximo dentro de suas potencialidades ao aprender. Muitas tentativas foram realizadas para melhorar o ensino de matemática, seja pelo governo, escolas, fundações, universidades e por pessoas de bom coração. Vivemos em um mundo que nos bombardeia a cada dia, com mais informações vindas de todos os lados. Informações estas que foram criadas e pensadas para serem mais atrativas que qualquer outra coisa, principalmente mais atrativas que o educar e o ensinar. Então, como vencer esta batalha? Como conseguir reter a atenção dos estudantes? Dando a eles ferramentas e estímulos mais poderosos do que as que eles já recebem. E pensando nisso, que foi criado o Multiplano. Trata-se de uma tecnologia disruptiva, juntamente com metodologia ativa para ensinar matemática de forma eficiente, lúdica, tangível e possibilitar que todos os estudantes, sem exceção, compreendam a matemática e conquistem sua independência profissional. Neste momento, tenho a honra de apresentar o criador do Multiplano, o professor Rubens Ferronato. O professor Rubens Ferronato é graduado em Ciências Exatas pela Unipar de Umuarama, especialista em Ciências Exatas pela UniOeste de Cascavel, tem mestrado em Engenharia da Produção pela UFSC de Florianópolis, tem experiência como docente na disciplina de Matemática, no ensino fundamental, médio, educação superior e em especialização. É palestrante na área de matemática, no princípio do desenho universal, além de ministrar cursos em instituições públicas e privadas. Criador e desenvolvedor de materiais pedagógicos voltados ao ensino da matemática em perspectiva inclusiva.
pesquisador de novas metodologias de ensino, aplicação e disseminação de um formato diferenciado de se ensinar a matemática no mundo contemporâneo. Professor Rubens, a fala é sua, seja muito bem-vindo. Obrigado, Teodora. Tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse momento para a gente falar de um tema tão importante. Então, fazendo a minha audiodescrição, eu sou branco, acho que mais avermelhado, cabelo grisalho, barba branca para ruiva, usando camisa azul clara, ao fundo, óculos também, né? Óculos, fones de ouvido, e ao fundo tem um quadro feito de tipo de um jardim artificial. Gente, então, falar da matemática eu considero um tema muito importante nesse mundo contemporâneo, né? Onde nós percebemos que a dificuldade do estudante em compreender. Eu diria assim, que nós temos acumulados mais de 10 mil anos de estudo sobre a matemática. Mais do que isso, claro que nos últimos tempos uma concentração maior. E toda essa matemática que a gente quer que o estudante compreenda através de símbolos, claro que não vão entender. Porque a simbologia, ela ela é uma notação da matemática. Os símbolos não transmitem as informações como os recursos pedagógicos, como a prática. Então, só é possível o estudante compreender, criar sequências, perceber o que está acontecendo dentro da matemática, se eu trabalhar de forma concretamente no início do trabalho. É claro que eu não vou trabalhar a vida inteira com o concreto, mas eu tenho que partir dele. Eu tenho que partir lá com uma trena, fazer medidas com os estudantes, para que após sim eu chegue na álgebra e chegue na tecnologia, na matemática aplicada à computação. Então, eu digo que a álgebra e a matemática aplicada na computação tem que ser a última etapa. E hoje nós estamos priorizando elas como primeiras. Então, é claro que são esses os grandes problemas, né? Eu vou compartilhar uma tela onde eu quero chamar algumas atenções e vou aproveitar para mostrar também alguns materiais além do multiplano. Então, compartilhando a tela. Muito bem, na apresentação. Então, o multiplano, o ensino da matemática no princípio do desenho universal. Quando nós falarmos em designer, universal designer, nós estamos falando de algo para todos. Nós não podemos pensar apenas nos estudantes que aprendem com facilidade. Quando a gente preparar o material que um estudante cego, que é a minha base de pesquisa, consegue compreender, esse material serve para todos. É isso que a gente tem que pensar. Você atendeu a um ponto que você considera extremo, você atendeu a todos. Então, aqui uma frase do Lair Ribeiro. Ele, apesar que trabalha em outras áreas, mas ele tem uma compreensão da matemática muito interessante. Ele disse assim um certo dia: um aluno que não sabe tabuada, operações, vai ter sua aprendizagem de matemática totalmente comprometida. Depois a gente volta a conversar nessa frase. Então, se a gente observar uma reportagem que teve agora aproximadamente um mês no jornal Hoje, falando sobre a dificuldade dos estudantes, mas ele se refere aos dados atuais, que são os mesmos publicados por todos pela educação, onde diz que na rede pública apenas 4% dos estudantes que estavam no último ano do ensino médio, em 2017, haviam aprendido o que se esperava em matemática. Ou seja, 96 deles apresentavam déficit. Então, hoje nós estamos conseguindo atingir 4% dos estudantes. Os números publicados agora há aproximadamente um mês era de 5 por 95. Ou seja, não mudou praticamente nada em relação, né? Se a gente olhar o IDEB do Brasil, 5,7 para séries iniciais, 4,6 finais e 3,9 para o ensino médio, também não é verdadeiro, porque são alternativas.
e as alternativas os estudantes podem chutar, como a gente chama, né? Então, fazendo o desconto do chute, corrigindo probabilidade, que é uma fórmula muito fácil para fazer isso, você tem 4,27 nas séries iniciais, 2,8 nas séries finais e 2,4 no ensino médio. Essa é a média. Ou seja, a cada estudante que tirar nota 100 em matemática, 3 deles tiraram 0 na prova, né? A cada estudante que tirar 75, né, acertar 75%, 2 zeraram a prova. E a cada estudante que tirou nota 50, 1 zerou a prova, né, para ter essa média. No Paraná não é muito diferente, é 5,2, 3,5 e 3,0, né? Então ali, o Alex Beard foi um cara que viajou durante vários anos em 20 países, né? E a conclusão, então, fazendo os estudos, que há uma hierarquia, né, na aprendizagem. Se insistirmos em repetir e memorizar, você vai reter uma certa quantidade de conhecimento e vai aprender até certo ponto. Aqui é prova disso, né, gente? Voltando só para a rede pública do Paraná. 5,2, 3,5 e 3,0. Isso indica que eles aprenderam até certo ponto e pararam. É o que está acontecendo, né? Se a gente pegar o psiquiatra americano William Gacy, o qual explica que não se deve trabalhar apenas com memorização, porque a maioria dos alunos simplesmente esquecem os conceitos após a aula. Então, segundo a teoria de Glassing, na aprendizagem passiva, que é muito priorizado nas escolas, ler é 10%, se você escutar é 20%, 30% se você ver e escutar 50%. Agora, se o trabalho for ativo, que é a proposta que nós estamos falando em desenho universal, conversar, debater, reproduzir, classificar, numerar, definir, 70%. Praticar, 80%. Ensinar aos outros, 95%. Então, a passiva, gente, exclua esse método de ensino. Não funciona, nós sabemos disso, já é comprovado, então nós precisamos trabalhar de forma mais completa e mais eficiente, né? Então, a matemática, ela deve ser ensinada por etapas. Então, sempre partir de uma situação, problema da realidade dos estudantes. Eu vou fazer um bem rápido daqui a pouquinho, essa mesma sequência. Lançar perguntas aos estudantes com a intenção de descobrir o que eles entendem sobre o tema. Criar cenários de investigação. Instigar o aluno, através da mediação, a descobrir o processo de solução. Solucionar o problema, generalizar o tema com o uso de tecnologias digitais. Então, aquilo que eu estava falando, o computador ele tem que estar na última etapa e não, muitas vezes, como ele está sendo colocado na primeira, juntamente com álgebra, né? Então, eu fiz um estudo durante esses 2 anos de pandemia, que praticamente a gente não tinha outra atividade, né? Eu fiz um estudo da BNCC, todos os recursos pedagógicos que você aplica na BNCC para as séries iniciais, atendendo 100%. Primeira situação, grandezas e medidas. Você tem que ter metro, tem que ter os materiais para a geografia, termômetro, o equipo, recipientes para volumes, balança, usar o cronômetro, a lanterna. Você fala, para que uma lanterna? Quando eu vou ensinar perspectiva, eu preciso de ter uma sombra, né? E como que eu vou criar uma sombra dentro de sala de aula em várias posições sobre o objeto? É usando a lanterna com as lâmpadas apagadas, né? Como eu vou ensinar sólidos, volumes, sem você ter os cubos? Muito complicado, né? A introdução ela tem que ser sempre discreta. Balinhas. Gente, as balinhas eu vou mostrar aqui daqui a pouco. São muitas atividades. Assim também a escala com Snare, trabalhar probabilidade estatística, modelagem matemática com a torre de Hanoi, blocos lógicos, o papel quadriculado, pontilhado, eu digo que é muito mais importante do que o papel quadriculado. Aqui você consegue tirar muitas propriedades, né? Sólidos geométricos, o aluno construir, ter o calendário, o material dourado, o ábaco, né? Então, esses materiais, juntamente com o computador, você começa com a treina e termina com o computador. Nós não podemos pular etapas, senão o aluno não vai compreender, né? Então, ali o multiplano nas séries iniciais, ele atende 78% de todos os temas.
Nós vamos falar exclusivamente. Séries finais. Grandezas e medidas, não vou entrar em detalhes, muitos deles. Aqui tem um material que eu tive adaptando ele para... Desculpa, vou ter esse problema por algumas vezes, né? Nossa região fria aqui também, né? Trabalhar relações métricas, você trabalhar com a balança, né? Questão do equilíbrio. Os mesmos materiais, aqui tem a parte das equações de segundo grau, você poder trabalhar o... Ai, meu Deus do céu, eu acabo esquecendo de nomes aqui, né? Eu já retorno. Esse daqui é um círculo trigonométrico que eu desenvolvi ele para que você tenha mira, inclusive. Você trabalha seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, com a mira trabalhando medições. Você coleta e você calcula as proporções. Por quê? Trigonometria nada mais são proporções relacionadas ao círculo trigonométrico, né? Essa balança também ela é inédita, eu tenho ela aqui ao lado, vou mostrar daqui a pouquinho algumas aplicações. Ela resolve, inclusive, sistemas lineares. Esse painel eu vou mostrar para que a gente entenda variáveis contínuas, aqui variáveis discretas, vou fazer uma pequena apresentação. E o multiplano nas séries finais do ensino médio chega a 80% da aplicação. Gente, então eu vou parar o compartilhamento, como eu disse para vocês, e vou agora mostrar algum pouquinho dos recursos pedagógicos. A primeira situação, gente, muito, mas muito fácil, que se aplica a muitos temas, é esse material aqui. Balinha. Você pode trabalhar na sala de aula com esse material, com as crianças, não apenas crianças, porque eu trabalhava, inclusive, nas séries finais, ensino médio, no grupo de psicologia, na pedagogia, nas ciências da computação, engenharia de produção, começando com as balinhas. O que eu ensino com balinhas? Tudo que você falar de quantidades, números. Então, só vou mostrar aqui, olha, eu quero falar da unidade, você usa uma balinha. Dezenas, no momento que chegar em 10 balinhas, você coloca dentro de um pacotinho, torna dezena. A hora que chegar em 10 pacotinhos, centena, agora eu tenho a centena. Então eu vou diferenciando o que é a unidade, o que é a dezena e a centena. Agora eu juntei 10 centenas, eu tenho uma milhar. Gente, em 10 minutos que você trabalha com a criança, ou mais um pouquinho, depende do nível, elas conseguem perceber todos os detalhes de números, quantidades, base 10. Balinha, gente, é muito simples. Aí você pergunta para o estudante, olha, o que você tem dentro de uma milhar? Pelo fato da visualização de ter composto uma milhar, eu tenho centenas. Quantas centenas? Aí pensa um pouquinho, nós colocamos 10. Então, são 10 centenas. O que mais tem dentro da milhar? Também tem dezenas, professor. Mas quantas dezenas? Aí eles começam a pensar, né? Peraí, tem 10 centenas. Cada centena tem 10 dezenas. Então, 10 vezes 10, eu tenho 100. Mas o que mais tem dentro desse pacote? Tem as balinhas. Quem são as balinhas? São as unidades. Quantas unidades? 1000, professor. Gente, eles te respondem, você não precisa ensinar nada, eles descobrem, né? Aí tudo bem, gente, veja só. Claro que eu trabalho todas as operações, trabalho a tabuada, trabalho outros conceitos matemáticos, eu vou ensinar binários, com a balinha também. 1, né? 1 na posição da direita, eu tenho 1. Quando chegar a segunda balinha, né, tenho 2 balinhas agora. Opa, tá difícil de visualizar, trocar a cor. 2 balinhas, passa para um pacotinho de 2. Agora eu tenho 1 e o 0. 1 e o 0 é 2. Aí 2 pacotinhos passa para o pacote onde eu tenho 4 balinhas. 4 balinhas, 2 conjuntos de 4, eu tenho 8. 8, 16, 32, 64. Gente, os binários, as crianças entendem muito rápido, muito fácil. Por que nós trabalhamos com técnicas, ou seja, métodos que não funcionam, se existem coisas mais fáceis? Então, quando nós falarmos em desenho universal, a gente tem que pensar nesses detalhes, a rapidez com que os temas podem ser trabalhados.
Até foi muito interessante, um dia eu estava trabalhando com um grupo de professores, quando eu falei em binários, uma professora falou, nunca vou ensinar esse negócio. Por quê, professor? Porque eu nunca entendi e não sei ensinar. Tudo bem, então tá, professora. Quando chegou no final de, eu vou dizer em 10 minutos, que eu estava trabalhando com binários, falei, professora, você pode vir aqui à frente? Posso. Ela não teve nenhum medo de ir à frente, né? Você pode explicar para nós a base 3? Ela só deu uma paradinha assim e começou a fazer a explicação da base 3. Professora, você não sabia nem binários, agora você sabe base 3. Eu falei, agora eu entendi como funciona a base numérica, né? Então é esse o detalhe, gente, é esse, é perceber como que você percebeu. Ela nem sabia que existia, ela falou, eu não sabia nem que existia base 3, agora eu estou montando números em base 3. Né? Então é assim, gente. Veja só, vou mostrar agora aquela balança para vocês, porque o multiplano, como eu disse, 78%, por que não 100%? Porque nós precisamos das grandezas e medidas, como eu falei para vocês, e nós precisamos também da álgebra. Aí, a compreensão após a álgebra e grandezas e medidas, nós vamos chegar a 95%. O que está faltando ainda? Está precisando da tecnologia, do computador, da calculadora e outros recursos, né? Que possam estar crescendo muito mais dentro da matemática, fazendo com que o aluno evolua. Então, eu não posso ficar limitado apenas em uma ferramenta. Quanto mais atividades você desenvolver em diferentes ferramentas, maior é a chance do estudante ter a compreensão, ou maior a chance de ter o maior número de estudantes compreendendo o processo. Então, veja aqui, essa balança, como eu disse, ela é inédita, né? Ela resolve sistemas lineares. Eu vou citar um exemplo, por que o número troca de lado e ele troca de sinal? Então, eu vou colocar aqui um x, olha. X mais 3. X mais 3 é igual a 8. Então, ali eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, x mais 3 igual a 8. Então, agora eu tenho a volta do equilíbrio da balança. Aqui vocês pode ser que não estejam visualizando corretamente, depende da posição do computador também, tá? Que ela pode dar diferença da imagem. Então, eu tenho um equilíbrio. Tudo bem, se eu retirar 3 agora do lado positivo, que está positivo, eu estou usando moedas, tá? E passar positiva do outro lado, eu aumentei o desequilíbrio. Eu tirei, já criou um desequilíbrio. Eu passei para o outro lado, gerou um desequilíbrio. Então, ali, ó, está desequilibrado. Voltando às 3, voltou novamente o equilíbrio da balança, né? Só deixa eu arrumar aqui. Então, tá ali, ó. Voltou às 3, está em equilíbrio. Tudo bem, se eu retirar esses 3 do lado positivo, aqui tem duas hastes, uma azul, que representa o positivo, e a vermelha representando o negativo. Se eu retirar as 3 positivas e passar para a negativa, agora eu tenho novamente o equilíbrio. Então, perceberam, gente? Como é importante aqui, porque o oposto, né? Aqui acontece exatamente o oposto. É uma apresentação do oposto de um número através dessa balança. Né? Então, se ela sair do lado positivo, ela tem que passar para o lado negativo e ela volta a ter o equilíbrio. Né? E isso acontece também nos sistemas lineares, a gente pode trabalhar de uma forma tranquila, não vou fazer agora porque depende de tempo, né? É claro que o que eu estou falando para vocês nesse momento, vocês podem acessar o meu Instagram, Rubens Ferron, e observar, lá tem a balancinha também, eu estou mostrando também sistemas lineares, além dos números positivos e passar para o outro lado da igualdade e ele se tornar negativo, né? Então, entender esse processo, por que ele existe. É claro, você fala, eu uso a balança e retiro dos dois lados. Claro que pode, não tem problema. Aqui também eu posso fazer isso, né? E já chego também na resposta. Mas o legal é você conseguir mostrar que aquelas regras da matemática poderiam ter sido ensinadas como propriedades e não como regra. Né? Então hoje a gente se abstém às regras, não, a gente acaba trabalhando com as regras, não abstendo a regra, né? Acaba trabalhando com as regras e esquece das propriedades. Né?
Agora vamos falar de um outro material que também eu, pelo menos, não conheço. Vou utilizar aqui ao lado, vou mudar de posição, vou fazer uma combinação do multiplano. Estarei falando do... Opa, deixa eu pegar aqui alguns pinos apenas, que eu vou mudar de lugar. Então, usando aquela sequência que eu fiz o comentário, nós vamos, então, utilizar agora, juntamente do multiplano, e um outro painel para que a gente colete os dados e consiga explicar a questão da parábola, né? Onde ela surge. Mas eu não preciso montar a equação do segundo grau para gerar uma parábola. Eu posso partir de uma história. Então vamos pegar, por exemplo, vocês estão ali em Pato Branco, vocês visitam o seu João, que mora lá no interior de Pato Branco, e ele fala assim: professor, vocês são lá da UTF-PR de Pato Branco, eu quero que vocês me ajudem, porque eu comprei uma tela de 20 metros e quero construir a maior área, mas eu quero cobrir, então tem que ser retangular, né? Aí tudo bem, então você fala: olha, seu João, nós podemos usar toda a sua tela. Vou pegar aqui um outro painel. Acho que... Deixa eu mudar a posição. Não vou aparecer, mas tudo bem, vocês visualizam, né? Então você pode usar toda a tela e não ter nenhuma área, né? Ou você pode também trocar para 1 metro na base e 9 metros no comprimento e na largura, né? Então tem uma área igual a 9. Então eu já vou marcar aqui no multiplano, vocês não estão visualizando pouco, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Eu posso ter um 8 por 2. 8 na altura e 2 na base. Que eu tenho 2 vezes 8 igual a 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu posso ter 3 na base por 7 na altura. E agora eu tenho uma área igual a 21. 17, 18, 19, 20, 21. Eu posso mudar para 4 por 6, que eu vou manter também o mesmo perímetro, e agora eu tenho 24 de área. Eu posso ter 5 por 5, e a minha área agora é 25. 6 por 4, né? Então, eu estou passando agora 6 na base, 4 na altura, e a área voltou para 24. Aí, 7 por 3, 7 na base, 3 na altura, eu voltei para 21. Assim, eu posso ter o 8 por 2, que você vai para, novamente, volta para 16. 9 por 1, 8 por 2, 9 por 1, que você volta para a área 9, e finalmente você vai para de 10 para 0, que voltou a não ter nenhuma área. E nesse momento, então, você voltou para 0. Gente, então veja só, nós trabalhamos de forma discreta. Agora, onde está o problema? Então veja ali, discretamente eu gerei esses pontos. Aí o professor pega e monta, vai lá no quadro. Olha, gente, para montar a parábola, basta você agora fazer um risco, ligando todos os pontos. É claro que o estudante não vai compreender esse processo. Por que ele não vai compreender? Porque não está sendo ensinado o passo a passo do processo, né? Nós montamos a ideia da parábola sem a equação, o primeiro deles. Agora, veja só, esse outro material que eu tenho aqui ao lado, eu posso agora mostrar essa variação contínua para que o estudante perceba a parábola, né? Então, esse é um outro material que eu tive desenvolvendo exatamente para facilitar essa compreensão. Então, eu estou na mesma situação onde eu tinha ali a posição 0, né? Que vocês estão visualizando. Conforme nós vamos fazendo a variação contínua, aí sim eu tenho as infinitas medidas até chegar no 0. Então, retornando, nós podemos fazer a combinação, tá?
Eu não fiz nenhum ensaio, pode ser que eu tenha algumas dificuldades aqui, mas eu vou tentar mostrar. Então, veja só, eu estou com área 0. Conforme nós vamos variando, eu vou chegar na posição área 1. 9, desculpa, né? Área 9. Aí o continuo chegou em 8/2. Então, eu passei continuamente até chegar no 8/2. Aí o 7/3, o 6/4, o 5/5, onde eu tenho a área máxima, o 6 na base por 4 na altura, 7, e assim, gente, nós estamos preenchendo essa parábola. Então, o fato da gente ensinar de forma discreta e fazer um gráfico contínuo, isso não facilita o estudante compreender o processo. Nós dificultamos a nossa comunicação, ela tem que ser mais clara, mais fácil, mais simples, para que o estudante consiga entender o que o professor está falando. Acho que eu estou judiando um pouquinho aí da intérprete, né? Estou falando muito rápido? Me dê uma dica. Tá tudo bem? Tá legal. Eu não esqueço que tem intérprete de Libras, né? Então, veja só, eu mostrei aqui algumas situações onde a gente pode trabalhar constantemente dentro de sala de aula. A gente pode facilitar essa compreensão do estudante, né? Então, o multiplano, como eu já estava dizendo, né, mostrando algumas aplicações dele, né? A rapidez é a melhor delas, eu diria, porque o estudante ele perde a concentração, uma criança em 3 minutos. E o adulto perde essa mesma concentração em 5 minutos. Então, se a gente ficar ali perdendo muito tempo desenhando no quadro, você já perdeu os 3 ou 5 minutos. Então, nós temos que ser rápidos. As informações têm que ser claras e muito rápidas, né? E um outro fator muito importante, vou pegar um exemplo aqui de um trabalho, né? Você monta a figura, um quadrado. Eu vou partir do retângulo, acho que vai ser mais rápido, tá? Eu tenho lá o retângulo. Então, não é apenas o desenhar a figura, eu posso, ao mesmo tempo, estar falando em variações, estar falando aqui dentro dessa mesma figura, na questão de possibilidades, né? De quantas maneiras eu posso transformar esse retângulo em apenas quadrado. Então, o aluno começa a pensar, olha só, se eu reduzir o tamanho dessa base, eu posso deixar ele quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se a gente reduzir 2 furos aqui, ele vai se tornar um quadrado. Então é uma maneira, professor. Não, peraí, mas você só poderia ter reduzido do lado esquerdo? Não, professor, eu posso também pela direita. Então, são 2 maneiras que eu posso transformar esse retângulo em um quadrado. Mas somente reduzindo eu consigo? Claro, professor, porque se eu aumentar, não vai, né? Eles começam a pensar dessa forma. Peraí, mas eu posso aumentar para cima. Ele será também quadrado. Eles vão descobrindo isso, né? Professor, então são 4 maneiras diferentes, porque eu também posso aumentar para baixo. Tudo bem. Feito o retângulo, de quantas maneiras diferentes eu posso transformar esse retângulo em um quadrado? Esse quadrado agora está invertido, tá? Transformar esse quadrado em retângulo, deslocando 2 pinos e apenas um furo em cada pino. Aí os alunos já estão mais espertinhos. Professor, dá 4 maneiras. Mas quais são? Eu posso abrir para a esquerda, subir a de cima, baixar de baixo e para a direita, né? São 4. Olha, eu não sei se você está certo. Aí eles começam a pensar novamente, né? Não, professor, dá para a gente dar 6, porque eu posso também reduzir. Não é só aumentar, é reduzir também. Pode, professor. Aí o outro aluno, não, professor, então são 8 maneiras diferentes. Gente, então o que eu estava falando ali dentro daquela situação é você ter meios para que os alunos possam estar brincando, na verdade, e descobrindo a matemática. E não aprendendo por regras, como a gente trabalha muito, ou por situações onde o professor tenta desenhar no quadro.
Há alguns desenhos que são em 3 dimensões, desenhados em 2, e quer que o estudante compreenda, né? Gente, então eu vou retornar ali na apresentação do multiplano. O Tiago, você consegue jogar lá para mim? Agora o Tiago da tecnologia, beleza. Então, seguindo adiante, já passei essa parte aqui, tá? A criação do multiplano, ele aconteceu na cidade de Cascavel no ano de 2000 para atender o Ivan de Pádua, que está ali. E esse estudante queria estudar ciências da computação, mas a matemática dele era muito precária, né? Muito complicada. Eu tive uma experiência em 98, quando eu descobri que eu não sabia nem falar com uma pessoa cega. Aí eu prometi para o aluno que ia dar aula na casa dele, até eu aprender a ensinar matemática. Primeiro dia funcionou perfeitamente assim, né, as aulas, da forma que eu tinha criado, mas no meu entender estava correto. Ele falou, professor, a aula foi muito ruim, viu, no final. Tudo bem, então, não vou ficar decepcionado com a sua fala, mas eu quero aprender da aula, por isso que eu estou aqui. Aí ele explicou que, olha, você precisa dar aula daquilo que eu conheço. Não adianta você falar o que está nos livros ou o que você pensa. Você tem que partir do que eu conheço. Aí eu entendo. Segundo dia, professor, a aula foi boa. Segundo sábado. Terceiro, melhor aula da minha vida. Então, nós podemos aprender de forma muito rápida. No ano de 2000 foi quando chegou o Ivana, isso aconteceu em 98. No ano de 2000, tá? Desculpa, voltando, a diretora me proibiu de dar aula para esse aluno, tá? Só para vocês saberem como que é a visão de certas pessoas. Eu não poderia dar aula na casa dele e tal, não vou entrar em detalhes nas outras ofensas, tá? Então, o Ivan de Pádua chegou, eu tinha já alguma ideia do que fazer, pelo menos na comunicação. Entrei na sala de aula, primeiro dia, falando com ele, não com os demais estudantes. Chegou no final de 1h30, a sala inteira levanta e começa a bater palmas. Mas por que bater palmas para uma apresentação de cálculo diferencial integral? Professor, alguns dias após, você fala diferente, você explica diferente e você mostra as coisas de forma diferente. Por que os outros não fazem assim também, né? E assim, então, isso me motivou muito e eu não queria mais perder o Ivan. Mas o Ivan já estava com aquele entusiasmo inicial, aquela expectativa virando frustração, porque a minha linguagem já não era mais suficiente. Então, para isso, eu falei, eu tenho que criar alguma situação, porque eu não posso perder esse aluno, ele está ensinando eu dar aula de matemática. Aí, um certo dia, ele entrou para recolher o material, que ele não frequentava mais as aulas. Ivan, aguarda um pouquinho. Eu estava fazendo a chamada, no final da chamada, o que foi, professor? Amanhã eu vou ter um material para você aprender matemática. O quê? É surpresa, é para amanhã. Mas eu não sabia o quê. Eu simplesmente fiz a promessa. Que fácil, é só a gente ir numa escola especializada e pronto, né? Pega o material lá. Chegando lá, professor, isso não existe. Não tem materiais para matemática. Tem o Soroban. Eu vou em outra escola. Chegando lá, a professora me disse a mesma coisa, biblioteca pública não existe. Nas livrarias, esses tipos de livros não existem, professor. Aí tinha uma loja de materiais de construção, entrei e saí com uma placa de Eucatex, imaginando montar um plano cartesiano. No final da tarde, eu tinha lá o material. 40 minutos, o Ivan disse assim, professor, eu aprendi mais hoje do que em toda a minha vida. E assim nós fomos resgatando os temas, tá? Então aqui já trabalhando em equações, trabalhando vetores, né? E aqui o Ivan de Pádua, né? Conhecido inclusive de vocês ali de Pato Branco também. A oficina era a cozinha de casa e os materiais eram feitos pela madrugada. Então, ali, com esse material, a gente conseguiu trabalhar a parte de frações e muitos outros temas. Então, veja aqui pela direita um exemplo bem simples, que são as simplificações de frações. A gente diz que simplificar é cortar. Quando a gente diz que 6/12 é igual a meio, o estudante vai achar que isso é igual a isso, né? Essas quantidades. Então, eu tenho 6 pinos sobre um elástico, né? E dizer que tenho 12 embaixo, dizer que é igual a 1/2. Isso não tem lógica, gente. E não é verdadeiro também. Então, 6/12, se eu quero dizer que é igual a meio, é um grupo de 6 em 2 grupos de 6. Simplificar não é cortar.
Simplificar é reagrupar. É a mesma coisa. Daqui a Pato Branco, acho que vou chutar, tem 380 quilômetros. Estou chutando ali, tá? Então, 380 mil metros. Eu simplifico dizendo que são 380 quilômetros. A distância não mudou, chamar quilômetros de metros, mas eu simplifiquei a forma de falar. Então, simplificar não é cortar, né? É a mesma coisa de ter 10 moedas, 10 centavos, eu trocar por uma moeda de R$1. O valor não trocou, mas a quantidade é diferente, né? Então, isso é o simplificar. A igualdade de denominadores também. Polígonos regulares, diagonais, área, né? Teorema de Pique, pouco ensinado nas escolas, tá? Muito importante, mas não é priorizado. Figura geométrica, aqui a gente fez um trabalho com as crianças para a gente perceber como eles estavam, qual seria a reação, né? Fantástico desde o primeiro momento. Jogos de tabuleiro, Resta Um, jogo da trilha, jogo da velha, xadrez, dama, labirinto. A criança vai construir, os jovens vão construir. Não é pegar pronto e achar o que o autor pensou, né? Planta baixa, simetria. Veja só, a simetria da escola é simetria de reflexão. Nós não temos apenas simetria de reflexão. Tem a de rotação e tem a de translação. Quando a gente fala em reflexão, a gente tem um eixo, você sobrepõe pelo eixo de simetria uma outra. A rotação é quando nós giramos em relação ao ponto central e uma sobrepõe a outra. E a translação é quando nós deslizamos e uma sobrepõe a outra, sem rotacionar. A simetria de reflexão, ela está nos fluidos. Na água, o barco, o navio, todos eles precisam da reflexão. Senão ele vai andar, não vai andar correto. Né? Nos carros, as lanternas, no avião, o pássaro. A simetria de rotação são nas hélices, a roda do carro, vamos pensar em todas as ventoinhas, no motor, tudo que gira tem que ter simetria de rotação. Os prédios, construção das janelas, está a simetria de translação. Se eu pegar a primeira janela lá do topo de um prédio, retirar ela e colocar no último andar, ou seja, no mais baixo, ela vai conectar, porque ela foi feita na mesma medida. Então, é simetria de translação, você pode fazer a troca, né? Sólidos geométricos, você pode trabalhar probabilidade estatística, construção, coleta de dados. Teve um trabalho aqui da UTFPR Curitiba, os estudantes no PIBID, foram trabalhar com os alunos de Pinhais que estavam com déficit de aprendizagem. O que nós dá para a gente trabalhar, professor? Trabalho estatístico para fazer um teste. Eles chegaram, conseguiram fazer coleta de dados, claro, fazendo coleta com os pinos, trabalharam os gráficos de barras, gráficos de linha e chegaram até setores em 2 horas. Os alunos choravam de ver o resultado e alegria ao mesmo tempo, de ver o resultado daqueles alunos que eles falavam que não aprendiam. Né? Medidas de dispersão, né? Como os dados estão dispersos em relação à média. Não vou entrar em detalhes pelo nosso tempo, né? Equação de segundo grau, você poder trabalhar os produtos notáveis, você poder trabalhar a raiz da equação, você poder trabalhar a variável, né? Como que isso varia? Teorema de Pitágoras, teorema de Pique aqui, olha, o teorema de Pitágoras, se vocês olharem nos laboratórios que tem no Brasil, trabalha com 3, 4 e 5, ou trabalham com aquele da água, ou outras situações que fica até dúvida, né? Não dá para comprovar muita coisa. Mas tudo bem, é o mínimo que é trabalhado. Pelo teorema de Pique, eu estou trabalhando aqui com 2 lados racionais e um irracional. Eu provo pelo teorema de Pique o teorema de Pitágoras. 2 lados irracionais e um racional, e os 3 lados irracionais você pode trabalhar. Um dia que, se vocês quiserem, eu já fiz aqui na UTFPR de Curitiba, eu montei uma aula só de teorema de Pique. Por que ele funciona e por que ele é muito bacana e importante. Relações métricas, o único meio que a gente tem de comprovar é por Pique. Né? Muito legal, gente. Gráficos de equações, ali do segundo grau, né? Você fazer do primeiro, do segundo, do terceiro. Uma inequação, como que a gente resolve com um estudante cego?
Então, aqui, o gráfico decrescente, você marca com elástico a região positiva. Ou você pode usar com o estudante, olha, abaixo do eixo, vamos considerar como se fosse a água da piscina. Abaixo negativo, acima fora da água positivo. Aqui eu tenho a parábola, a região positiva da parábola, a esquerda do 1 e a direita do 1, 2, 3, 4, 5, né, positivo. E a região negativa a gente não coloca elástico. Como que o cego vai resolver a equação? Positivo, positivo é pelo tato, gente. Mais por mais, ele multiplica, dá mais. Menos por mais dá menos, menos por menos mais, e menos por mais dá menos. Resolve do mesmo jeito, não tem diferença do que os outros estudantes usando aquela tabela de sinais, né? Progressão aritmética, geométrica, trigonometria. Esse menino que está ali, que vocês estão visualizando, é o Vander. Hoje ele trabalha no Banco do Brasil de Capanema, tá? Vizinho de vocês ali. Esse cara, quando eu falei em trigonometria, ele era da computação, né? Ele falou, professor, isso eu nunca aprendi, nunca vou aprender. Tá bom, Wander, já que você nunca aprendeu e nunca vai aprender, amanhã você será o professor. Gente, ele deu um grito na sala de aula, né? Mas no dia seguinte, ele chegou e deu aula. Ele até hoje fala, se vocês ligarem lá no Banco do Brasil, falar com o Wander, quanto tempo você demorou para aprender trigonometria no multiplano? Ele vai falar para vocês, foi 10 minutos. 10 minutos. Ele entendeu como funcionava. Você pode trabalhar a parte de geografia, desenhos, né? Artes, muitos detalhes, principalmente nos alunos com autismo, partir, né, ou das artes, né, principalmente, alguns deles adoram a parte de artes, e também quem tem descalculia, né, muito fácil você trabalhar partindo das artes para os conceitos matemáticos, né. Então, atualmente, são mais de 120 temas que eu trabalho com multiplano, ou seja, em aulas da BNCC, eu chego a 230 aulas que estão hoje em 280 do ensino, desde das iniciais ao ensino médio, né? Prêmios, então, em relação a prêmios, eles são muito importantes porque ele divulga o seu trabalho. Os prêmios são uma participação bacana, mas não são os melhores não, tá, gente? O prêmio não é melhor. Nós tivemos tecnologia, top educacional, FINEP. Aqui nós nem participamos, mas foi um pessoal lá de Iguatu, no Ceará. Sinop, no Mato Grosso, também não participamos, mas foram outras pessoas. Eu fui o selecionado no Inovanças do Museu da Manhã, foram 40 brasileiros escolhidos, né, que tinham desenvolver ideias transformadoras e relevantes para a sociedade. Eu fiquei no Global Teacher Prize entre os 50 melhores do mundo, e agora está sendo lançado um livro, tá, dos 50 da América Latina, tá? No dia 20 agora nós estaremos fazendo o lançamento. Eu vou disponibilizar o convite ali no meu Instagram. E o Viva Ideia, em 2018, fui o único brasileiro também finalista. Guia de Tecnologias Educacionais, então ele é aprovado no Ministério da Educação. Hoje as escolas que foram contempladas com o PDDE interativo pode adquirir esse produto via FNDE, sem gastar nada, né? Então ele está aprovado pelo Ministério também, publicado em Diário Oficial. Resultado de sucesso. A Luzia, que é do Instituto Federal, professora em Cascavel, nós trabalhamos, ela foi parte da pesquisa inicial do Multiplano. A Jéssica Cefete, Curitiba, formada em Engenharia Elétrica, hoje o TFPR Curitiba, né? Mestre em Engenharia Elétrica. Ela só diz assim, quando o professor foi na sala de aula, e o primeiro dia apresentou o multiplano, eu saí de casa, fui até o Cefete, pensando, não serei nada na vida. Ela tinha perdido a visão um ano antes, né? Na volta, após aquele encontro, agora eu posso ser tudo. Ivan de Pádua, hoje é professor da Unioeste. Enio, diretor do Instituto Paranaense de Cegos. Vander, funcionário do Banco do Brasil, Capanema. Lucas, programador da Google em São Francisco, Califórnia. Esse foi o grupo que nós trabalhamos no início, tá, do projeto. O grupo que auxiliou, inclusive, no desenvolvimento do multiplano. Impacto educacional, a gente teve uma escola do Ceará selecionada porque estava entre as piores do Brasil, teve a maior nota em 8 meses, certo? Tanto nas séries iniciais como na maior nota do Brasil em 8 meses de trabalho.
no IDEB, tá? 2013. Foi 2012 o curso, 2013 a aplicação para os experimentos. E séries finais 7.4. Aqui uma fala da Jéssica. Se eu posso isso, o que mais eu posso fazer? Então, a Jéssica, ela pensa assim, quando eu estava lá no início, aquela frase que eu disse para vocês, a inicial, eu não sabia o que eu seria na vida. Agora, tudo que eu tentei depois que eu consegui aprender a matemática, agora eu posso tudo, né? Nós temos o Código Universal de Cores hoje, juntamente com a Jéssica, ela é uma pessoa maravilhosa, onde a gente conseguiu desenvolver um código em binários que dá para representar em braille, com 4 celinhas braille, 16 milhões de cores. 16 milhões. Todas as cores que vocês estão visualizando na tela agora, é possível representar em código binário, né? Utilizando o braille. Então, pegando a frase do Lair lá do início, um aluno que não aprende, não sabe tabuada e operações, vai ter grande dificuldade na matemática. A Jéssica também tem a versão dela. Se eu posso isso, o que mais eu posso fazer? Se o aluno superar aquela fase, ele vai passar para a fase da Jéssica. Se ele não conseguir superar aquela frase, o Lair Ribeiro estará certo. E se ele passar por aquela frase, a Jéssica está certa. Então, mantenha o estudante o tempo todo com a vontade de aprender. Gente, então o que eu tinha para apresentar para vocês, essa breve fala, né, era exatamente isso. Voltamos à tela ali, Tiago. Perfeito. Gente, então veja só, complementando, a matemática ela não é difícil. O complicado é a forma que nós trabalhamos a matemática. O acumulado que a gente aprendeu e quer jogar, quer que o aluno aprenda tudo no primeiro dia de aula. Não funciona. Vamos fazer por etapas. É isso, gente. Obrigado da atenção de vocês. Professor Rubens, muito obrigado. Nós que agradecemos, né, Mirélia? E muito bonito, né, assistir a sua apresentação e quão rica é a sua história e quantas contribuições, né? Como o senhor disse no início, quando você se deparou com um aluno cego, não tinha nada, né? Você ia nas escolas e só tinha o soroban. E hoje nós temos tantas coisas, né? Inclusive essa rica contribuição da sua parte com o multiplano, né? Que nos dá possibilidades de fazer muitas coisas. Então, eu gostaria que você, assim, pudesse dizer uma mensagem, primeiro, porque para os alunos dos cursos de licenciatura, que com certeza nós temos alunos aqui desses cursos assistindo, né? E depois uma mensagem para os professores, formadores desses cursos. Deixa a palavra com você. Tá, então, buscando esse gancho, os estudantes hoje da matemática, daí vocês falam, olha, nós estamos estudando aqui dentro, mas a gente está tendo dificuldade para saber o que transmitir para os alunos lá do lado de fora. Eu digo que quem está cumprindo corretamente o trabalho são as universidades. Essa defasagem não está na universidade, ela está lá nas séries iniciais, finais, médio. Quem está cumprindo a rigor praticamente dentro da matemática são as universidades. Se a gente pensar, olha só, vou fazer aqui uma diagonal e um retângulo. Então, aqui eu tenho um retângulo. Nós vamos partir aqui dos anos iniciais, finais e ensino médio. Aqui eu tenho os materiais concretos na parte inferior e a abstração na parte superior desse retângulo. A criança, quando ela começar, ela tem que ter muito concreto. Primeiro ano, muito concreto. Conforme você vai avançando, você vai reduzindo o concreto e aumentando o abstrato. Certo? Você tem que fazer um processo de redução do concreto para o abstrato.
até chegar no final do ensino médio, você não depender mais do concreto, e sim conseguir fazer as abstrações. Então, a universidade ela está desse lado aqui, nas abstrações, só que nós não passamos pelo concreto. Existe uma grande defasagem, principalmente para os professores que estão em sala de aula e os estudantes das universidades, porque eles não viram essa etapa anterior, não foi trabalhada. Agora, eu digo para vocês que tem muitas aulas já disponíveis na internet para o aluno. No meu Instagram, na minha página do Multiplano, no meu Instagram, vocês vão encontrar aproximadamente 200 aulas falando de Multiplano e falando de outros recursos pedagógicos. A gente tem uma experiência para que esses estudantes possam, às vezes, assistir um vídeo e, em 3 minutos, compreender certos temas e transmitir para o estudante. Até menos, muitas vezes, né? Então, o professor hoje da universidade perceber agora, tocando já diretamente nos professores, que o aluno está com essa defasagem e buscar ter os ambientes de práticas matemáticas dentro das universidades, para que o aluno possa ir para lá e trabalhar, professor. Então, a própria universidade ela tem que ter um ambiente, fazer uma simulação da sala de aula até corrigir essa defasagem. Nós vamos precisar, sim. Certo. Inclusive, em relação ao se deparar, né, com um aluno cego em sala de aula. Então, eu vi na tua trajetória que, quando você se deparou com essa situação, na tua fala foi muito forte, você primeiro buscou o quê? Uma aproximação, não é? Então é isso, porque muitas vezes eu já ouvi situações que professores falam o seguinte: eu não tive essa formação, e agora, como que eu vou fazer com esse aluno? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, que já comentou, né? Precisa dessa formação e o conhecimento que eu tenho, mais com aquilo que eu posso fazer, como que, né, a gente tem que mudar essa cultura. Perfeito. Então, a questão da iniciativa do professor é ele entender que se o estudante não está aprendendo, algo está errado pelo caminho. Agora, onde está o erro? Eu tenho que buscar esse erro. É claro que passaram 22 anos do Multiplano, né? Que ele é reconhecido praticamente como o primeiro material em desenho universal. Eu não sei se isso é uma verdade, mas tem muitos professores, especialistas que falam que esse é o primeiro material em desenho universal que existe, né? Que a gente descobriu que está no mercado. Então, é a gente entrar na realidade do estudante. É não ver o aluno cego, o aluno com síndrome de Down, o autismo, com a dificuldade de sim olhar para os direitos do aluno. Né? Qual é o direito dele? Qual é a minha obrigação nesse momento? Né? Então, o professor ele tem a obrigação, ele ocupou essa vaga. Então, ele tem obrigação, e o aluno está lá por direito. Né? Então, isso. Nós precisamos, sim, Teodora, de criar meios para que o estudante compreenda. Como eu mostrei aqui a balança, também é algo que não existe. Né? Ela não existe, a balança ela é única. E as tentativas foram 200 anos antes de Cristo, que os chineses tentaram resolver sistemas lineares concretamente. Não resolveram. Né? Agora, por que eu consegui resolver? Porque eu fiquei encucado, eu queria resolver aquilo que o pessoal não tinha resolvido, né? Então é assim, o painel também, como que o estudante vai entender o contínuo mostrando apenas o discreto? Impossível. Então o professor ele tem que ter essa iniciativa realmente de criar os meios, não é? Então é a mesma coisa, eu vou falar da alicate, o movimento da alicate. A alicate não corta apenas o arame, né? Ela tem um movimento até fechar e cortar o arame. A gente só se refere àquele corte lá do final. Né? Isso. Então, são muitos pontos que a gente precisa pensar e se colocar no lugar do estudante. Aí, eu estou falando, ele está compreendendo? Né? Esse é o questionamento maior.
Isso. Antes de passar para as perguntas, eu vou colocar uma última pergunta que não é nem minha, é do meu irmão, que é deficiente visual. E ele diz o seguinte: o que o senhor faria se tivesse uma sala de aula, um aluno que não quer aprender, que talvez esse aluno já tenha sido traumatizado por algum professor e ele tem uma resistência em aprender? Tá, você leu o texto no início, né, Teodora? Olha lá a resposta. Tem que criar meios para que a sua aula seja mais interessante do que ele está pensando. Exatamente. É buscar o interessante. Algo que desperte curiosidade. A minha esposa trabalhava na escola e tinha um aluno que eles falavam hiperativo, né? Hoje, é claro que mudou, às vezes, até fazer o análise, né? Se realmente, que hiperatividade é essa, né? E tinha um síndrome de Down na mesma turma. Aí o síndrome de Down só queria sair da sala. O hiperativo só andava pela sala o tempo todo. Aí um dia, a professora não pôde ir para a escola, ela falou, vou ter que dar aula, eu posso levar o multiplano? Aí eu morava tão perto da escola, simplesmente peguei o material, levei para a escola para ela trabalhar. Ela falou que após aquela aula, o aluno Down, ele não deixava ninguém chegar perto dele. O hiperativo andou pelas carteiras ensinando os outros, né? Foi muito bacana. Aí, qual foi o drama que ela passou a ter após aquela aula? Que todos os dias os dois estavam lá na porta. Professora, é você que vai dar aula hoje? Então, são esses meios, né? Criar meios para que a sua aula seja interessante. Ou seja, não existe o impossível. Esse aluno é impossível ele aprender. Não, aí tem algum problema. Eu falo para meus alunos, não desistam. Um professor não desiste do aluno. Professor, muito obrigada pelas respostas. Não sei se a Mirelle tem alguma coisa para falar, mas tem algumas perguntas aqui no chat, tá? Tem assim, olha, professor, vários comentários aqui dizendo que foi incrível, super lindo, né? Mas tem um questionamento aqui da Amanda Paulo da Silva. Como fazer para que possamos multiplicar todo o seu conhecimento tácito? Afinal, precisamos incorporar novas práticas na sala de aula. Tá, eu estou gravando agora, até pode ser que daqui alguns minutos eu receba uma buzinada, que é a pessoa que faz a gravação. Ela vem, normalmente nós gravamos à tarde, né? Eu vou gravar pelo menos 120 vídeos de práticas para que elas fiquem registradas. Eu vou deixar na página do Multiplano, para que os professores possam acessar. Eu estou dando mais detalhamento. Então, a aula das balinhas, estou usando miçangas agora nesse momento, devido à pandemia, não poder ter o contato com alimentos em sala de aula, né? Mas eu estou gravando essas aulas, eu estou disponibilizando sim. Então, o professor pode acessar pelo Instagram, pela página do Multiplano. E as aulas da BNCC, eu vou gravar pelo menos 120 vídeos, contemplando as 230 aulas que eu estava citando. Então, esse é o jeito que eu estou pensando hoje. Escrever em livros já não tem mais o hábito da gente estar lendo livros, né? Mas os vídeos ficarão permanentes. Então, acho que dá para a gente aproveitar muito deles. Ok. O Albert Lobo fala que é muito instigante, que ele não sou da área de matemática, sim do design, vejo algumas possibilidades. Não sei se tem mais alguma pergunta, se a Mirelle quer fazer alguma pergunta. Da verdade, não sei se estou com o microfone aberto, não seria pergunta, né? Seria mesmo assim, quando o professor se depara com um aluno deficiente visual, né? Aquele impacto o primeiro impacto ali é de achar que realmente ele não é impossível para ele, né? Passar o conteúdo, que o processo, né, de ensino-aprendizagem daquela disciplina seria impossível. Mas, como o professor colocou, assim, né, o que ficou muito perceptível assim, na fala do professor é a questão, primeiro, da empatia, né, do professor com a situação, né?
e a questão mesmo de não existe receita pronta, né? E que cada um ali, com quem sabe, um novo método, né? Uma nova forma, né? Justamente com o aluno, né? Partindo também do aluno, ele possa também descobrir formas, né? De passar esse conteúdo dele. É tudo, né? Existe é um processo, né? Das duas partes, né? Do professor, do aluno. Então, só para ficar bem claro, assim, que não existe receita pronta, né? Quando eles vêm online, né? Mas como que nós vamos fazer com esse aluno deficiente visual? Não temos fórmulas prontas. Realmente o professor ele tem que conversar muito com o estudante, principalmente o estudante com a maior dificuldade. Conversa com ele, vai percebendo, vai descobrindo que ele já aprendeu, vai fazendo perguntas. Aquele problema que eu disse ali sobre da tela, né, 20 metros de tela, aí você vai dizer para o estudante buscar a realidade. Até eu tive um menino cego que eles consideram ele com autismo também, né? Tabuada, nem pensar. Não entendia tabuada de jeito nenhum. Ah, do que você gosta? Ah, eu gosto de ir na chácara, né? Mas o que tem na chácara? Tem galinha, tem coelho, tem trator, tem os porcos, tem isso. Tudo bem. Uma galinha tem quantos pés? Tem 2. E 2 galinhas? Tem 4. 3 galinhas, né? Então você vai trabalhando com a realidade do aluno, se torna muito mais fácil. Aí quando nós chegamos na tabuada do 4, mesmo problema, né? Um trator tem quantos pneus? Ah, tem 4 pneus. E se for 2 tratores? Aí ele falava 5. Mas como? 4? Um trator tem 4 pneus, 2 tem 5 pneus? Claro, eu somo mais um. Espera aí, mas vamos desenhar aqui no multiplano. Então a gente colocou os 4 pinos, né? Representando o primeiro. Então vou fazer aqui rapidamente. O nosso tempo está extrapolado, né? Mas vamos aproveitando para ter as ideias, tá? 4. Quando ele montou o segundo trator, ele descobriu que não era 5, né? Porque o outro pneu também, o outro trator também tinha 4 pneus. Aí o terceiro, agora ele sabe, né? Ele já sabia que o terceiro também tinha mais 4. Então são essas estratégias. Eu digo que a matemática nós precisamos de 3 pontos para que o estudante possa compreender. Então o primeiro não é claro. Eu tenho infinito se a gente considerar com ponto e traçar retas. Por 2 passa apenas 1. Por 3, já ele consegue compreender. Ele tem a noção. Então, nós precisamos criar essa sequência para que o estudante consiga perceber a lógica da matemática. Isso. As situações são muito importantes. Professor, eu estou olhando aqui, não vejo mais nenhuma pergunta, não. O pessoal ficou tão maravilhado que, olha, realmente a gente fica sem ter pergunta. A gente só pode dizer que foi muito importante, que a gente conta com o professor aqui, né, na nossa rede de contatos, né, e quem sabe depois, professor, não sei como que é em relação ao multiplano, né, Mirella, algum workshop que a gente faça e possa convidá-lo, né? Depois nós entraremos em contato, porque nós não podemos perder o seu contato, não. Muito importante, contribui muito, né, com todos. Certo. Então, a gente chega ao final, né, dessa transmissão do Conexão TFPR. Agradeço a todas as pessoas que participaram no chat ao vivo, né, e aos convidados aqui. Não esqueça de avaliar o evento, deixar dúvidas, comentários, sugestões de pautas e convidados no formulário que está na descrição. Siga nossas redes sociais e fique por dentro dos próximos programas. Ótima semana a todos. Muito obrigada, professor, mais uma vez. E obrigado, até terça-feira. Muito obrigada. Certinho. Obrigado, gente. Um grande abraço e fico à disposição de vocês. Tá? Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.